povo de Deus, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um VidaCast. Esse é o podcast oficial da Assembleia de Deus em Timon, que tem como presidente pastor Euvaldo Sá. Eu sou o pastor Josiel Souza. E eu sou a missionária Edinalva Souza e já quero fazer aquele pedidozinho básico de sempre, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas. Não é isso, pastor Josiel? É E isso mesmo. hoje nós temos aqui um convidado especial, né? E eu quero pedir para o pastor Josiel apresentar esse convidado. Muito bem. E hoje nós temos uma pessoa ilustre que nos dá uma honra, um privilégio de estar conosco, né? E Um eu tenho casal, né? um casal, e eu tenho É. certeza que você que está nos assistindo vai ser ricamente edificado pelo testemunho, pela vida e ministério deste homem de Deus, que é o pastor Humberto. Meu pastor, seja muito bem-vindo ao VidaCast. Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor José, Amém. missionária, a paz do Senhor. É uma alegria para nós estar aqui e compartilhar algumas experiências da nossa vida ministerial com os irmãos, né? E eu creio que Deus vai fazer com que esse testemunho, aquilo que nós vamos falar, possa alcançar vidas, alcançar corações, incentivar jovens que têm vocação e chamada de Deus para o ministério. É isso aí, temos também aqui do nosso lado, na minha frente, a missionária Francisca. Eu gostaria que a senhora, cumprimentasse os nossos telespectadores nesse momento, as pessoas que estão nos assistindo. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor José Souza, missionária de Nova. Amém. É um prazer estarmos aqui nessa tarde, nesse podcast. Somos gratos a Deus pela vida de vocês e por todos aqueles que vão, a partir desse momento, ouvi-los, nosso testemunho de fé, chamada ministerial, e nós só temos que agradecer. Pastor Humberto, e eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta para o senhor e para a senhora, para vocês, pedir que vocês compartilhem conosco um pouco sobre suas raízes, onde cada um nasceu e como foi a infância e as influências familiares que marcaram as suas vidas. Missionária Francisca, fale um pouco, depois o pastor Humberto pode relatar um pouco como foi. Muito bem. Eu nasci no interior de Demerval, Lobão, minha terra natal, 30 quilômetros de Teresina. E a minha infância foi trabalhando na roça, com meus pais, pois eles eram lavradores, e a gente sempre estava Junto, junto né? com eles, trabalhando na roça, plantando arroz, feijão e depois colhendo. E eu amava. O mês de maio eu deixava, faltava na escola para ir pegar arroz, apanhar o arroz junto com meus pais. Eu amava. Era uma novidade, né? Novidade. Naquela época, minha mãe também foi criada na roça, ela dizia que com 12 anos já, com 12 anos, ela já fazia comida para trabalhador. Isso. É, né? Ia deixar na roça, botava na cabeça, né, naquelas varedinhas, camisinha de ia deixar, era É assim a isso. vida, né. Isso. E o senhor, pastor Humberto, como foi? Eu sou natural da cidade de São Francisco do Maranhão, cidadezinha do interior, né? Filho de do casal Joaquim e Maria de Lourdes, também vida de lavrador. Eu aprendi desde cedo plantar, colher e ter essa vida. E eu gosto muito do campo, ainda hoje gosto do campo, né. Eu me dou bem quando estou no campo, já não faço mais, mas gosto de ver os irmãos fazendo, plantando, colhendo, partindo melancia, essas coisas Eita, coisa boa. da roça, fazendo farinha. Eu fui criado nesse traquejo, né, nessa vida rústica de lavrador, né. Certo. Muito bem. Pastor, eu queria que o senhor relatasse para nós como aconteceu a sua conversão, seu encontro com Deus
E de que forma o senhor percebeu claramente o chamado de Deus para a obra? Na minha cidade, São Francisco do Maranhão, quando nós, voltamos do interior para a cidade, que meu pai assim que eu nasci na cidade, mas logo meu pai foi para o interior. E quando nós voltamos, não havia igreja evangélica e principalmente Assembleia de Deus na cidade. Mas a cidade recebia a visita do pastor João Bispo de Azevedo, que morava em Regeneração. E ele fazia o evangelismo na cidade de Regeneração, Amarante e São Francisco do Maranhão. A minha tia já havia feito a sua decisão, e era na casa dela onde acontecia os cultos. Quando ele chegava, ele se hospedava na casa de minha tia, e lá acontecia os cultos. Eu garoto, 11 anos, 12, mas observei bem isto e acompanhei, né. E aí foram os meus primeiros contatos com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nessa idade. 12 anos, foi realmente a idade da minha decisão. E Certo. como o senhor percebeu, o chamado de Deus para a sua obra? Eu logo que me decidi, eu me aproximei logo dos pastores, das pessoas, os líderes da igreja, né. Conheci o presbítero Enofre José Vieira, que foi quem orou por mim, né. E a cidade de São Francisco, quando foi desmembrado do campo do Piauí, o pastor Estevão Ângelo de Souza enviou para lá o primeiro pastor, que naquela época era o evangelista Benedito Chagas, inclusive foi pastor aqui em Timon, né. Foi ele o primeiro pastor a chegar na nossa cidade, enviado pela Convenção Maranense. E aí a gente se aproximou, mas não tanto assim. O pastor com quem mais a gente, teve afinidade de acompanhar mesmo no campo, foi o pastor Francisco Lima de Souza, que pastoreou a igreja de São Francisco por 10 anos. Com ele, a gente fez várias viagens no campo, evangelizando, andando a pé, naquele tempo era a pé, não era de bicicleta, de animal não, não, de modo carro não, era a pé. Às Andando de vezes pé, né? era. Às vezes atravessando riachos cheios e andando às vezes no sol quente, mas fazendo a obra. Foram os meus primeiros passos no trabalho, né, acompanhando a vida pastoral, e aí a gente começa a ver isto, né, e sentir já alguma coisa de Deus no coração, né. Começou a sentir já o Uhum. é. A chama ardendo. E Chamado. a senhora missionária Francisca, como foi? A senhora nasceu num lar cristão ou aceitou Jesus depois? Como é que foi seu contato, primeiro contato com o evangelho? Primeiro contato com o evangelho, eu não nasci num lar cristão. Meus pais eram idólatras, frequentava terreiro de macumbas, sei. E quando meu pai adoeceu, eles veio aqui para Teresina. Meu tio morava aqui em Teresina, no bairro Monte Castelo, e ele aceitou Jesus, meu pai. Meu tio José já era crente e levou meu pai para o Templo Central, ali onde hoje é ainda Templo Central de Teresina, na rua São Pedro. Pastor Paulo Belisário Carvalho orou pelo meu pai, ele aceitando Jesus. E ele volta para o interior onde a gente morava, Mucambo do Ferro, município de Matões. E quando ele chegou lá já crente, ele não disse para minha mãe que tinha aceitado Jesus. E minha mãe viu ele com um livro preto. Minha mãe dizia: "Que livro preto é esse aí?" E ele não disse que era uma Bíblia. Mas ele já chegou lá de planos mudados: "Vamos para Teresina, nós não vamos mais ficar aqui." E ele veio, logo eles vieram
para Teresina, para onde o meu tio, já para Deus ir trabalhando na vida espiritual deles, Uhum. né, porque lá era só espiritismo. E eu fiquei lá com meus padrinhos, fui criada por padrinho, até 10 anos. E com 10 anos de idade, já meu pai e minha mãe, já cristãos, foram em busca de mim, e foi quando eu aceitei Jesus. Lembro-me o dia e o ano, Muito bem. 31 de julho de 70, do ano 1970, como dizia minha avó. Muito bem, muito bem, gostei de saber disso. E agora eu queria fazer uma pergunta, de que maneira a história de vocês começou? Onde Boa. e quando ocorreu o primeiro contato entre vocês 2? Como começou essa história? A história de Foi assim um vocês? piscar de olho que assim, um olhar assim para o outro, como foi que foi, né. A Francisca entrou na minha vida como uma resposta de Deus a um chamado Que lindo, gente. ministerial, né. Eu senti esse chamado num dia em que o Senhor me eu acredito que foi um arrebatamento de espírito. De repente, eu tive aquele momento e quando alguém me colocou num lugar e uma voz me disse: "Você vai trabalhar aqui". Depois daquilo ali, quando eu voltei, assim, para saber o que estava acontecendo, eu entendi, de repente eu entendi, uma chamada ministerial. E aí, eu fiz um pedido a Deus. Se é um chamado ministerial, eu preciso de 2 coisas que eu considero, já considerava naquela época, essencial na vida de um obreiro. Era uma esposa e o batismo com o Espírito Santo, que até aquela época eu não tinha, eu não era batizado com o Espírito Santo. Depois eu fui para uma vigília no interior e lá o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E a esposa veio 3 anos depois, quando de São Francisco do Maranhão, eu fui morar em Barão de Grajaú, para continuar estudo e trabalhar, né. E lá em Barão de Grajaú é que eu vou encontrar a Francisca, né. Hoje a missionária Francisca. É lá que nós temos o encontro e não foi tão fácil a nossa aproximação. Naquele tempo era uma vigilância dos pais e dos Um pastores. fiscal de mar, né. É. Nós, éramos pastoreado por um homem de Deus, mas muito cuidadoso. Não permitia o jovem ficar conversando em frente da igreja, era aquele cuidado. E eu, para falar com ela, depois um dia, depois da escola bíblica da Unical, eu me aproximei dela e disse assim: "Eu queria conversar com você". E a resposta que ela me deu: "Se você quer conversar comigo, vai lá em casa. É lá o lugar onde a gente deve conversar". Muito bem. E daí eu procurei um meio de chegar à casa dela, né. Foi aí o nosso primeiro encontro Primeiro com encontro, primeiro contato, não é isso? Mas não era fácil não, né, era difícil. Não. Sim, missionária Edinalva e pastor Josiel. Primeira vez que eu vi, nós estávamos, no segundo dia de festa lá na nossa igreja em Barão de Grajaú, e ele chegou, foi apresentado, Foi a primeira vez que você viu a ele? primeira vez que nós se vimos, Foi. assim. E quando você bateu o olho nele assim, você viu, Não, você não até que não, não? não, porque nós éramos pouquíssimas Viu ele, viu jovens. nada. Eu sempre deixei para as outras, eu Uhum. sempre deixei. E eu era muito reservada, ele sabe. E eu quero contar aqui um momento do nosso, assim, porque quando ele chegou, a igreja estava lotada e ele sentou no último banco, já próximo à janela, Sim. né, ali da e quando ele colocou a mão assim, a igreja bem apertada, ele colocou a mão na janela, e eu com minha amiga, ela disse assim, como ele era novato,
Aí minha amiga disse assim: "Bate na mão dele". E eu fiz, né, Hum. 17 Ele do anos. lado de dentro, mas com a mão do lado de fora. Isso. E aí eu fiz, toquei na mão dele e ele olhou e nós disfarçamos. Sim. Foi só isso, assim, a primeira vez. Aí depois ele se integrou com as outras jovens, mas eu fiquei pra lá, reservada, Quietinha. quietinha na minha, sempre eu fui assim. E depois foi que veio o encontro de namoro, Pra oficializar mesmo? casamento, Tudo bem. foi só 7 meses. Mas aí ele foi lá na casa do pai. Foi na minha irmã, eu morava com a minha irmã, Ele é corajoso, né? e ele foi lá. Se paciona. Sempre eu cantei na Nossa. igreja, sempre eu gostei de cantar, né, na Aham. igreja, desde adolescentes. E o pastor e ele viu que eu cantava na igreja, ele inventou, levou um caderno de hino para me ver. Olha. E eu conhecia alguns hinos, minha irmã na hora que viu, olhou assim para ele e para mim me chamou: "O que que ele quer aqui?" Disse: "Não, ele veio trazer um caderno de hino aqui para ver se eu conheço alguns hinos dele". Tadinha. A isca, é caderno de Esse hino. solo é bem feito. Isso. É isso aí. Então esse aí foi o Foi encontro de encontro. vocês. Mas como se deu a confirmação do seu chamado pastoral, pastor Humberto? Houve algum fato significativo ou experiência decisiva nesse início? Quando eu, já casado com ela, Sim. consagrado a diácono na igreja em Barão de Grajaú, muito amor, mas fui consagrado. O pastor, na época, pastor Pedro Rodrigues, que é o pai do pastor Joel São Luís, ele chegou para mim lá no serviço, no trabalho onde eu estava. Aí ele disse: "Eu percebo que você tem uma vocação, um chamado, e eu queria saber se isso é verdade e se você aceita, abrir um trabalho no povoado Jatobá". E eu, de repente, aceitei. Então, quando eu me achei lá no povoado Jatobá, eu me lembrei do que Deus havia me mostrado há 3, 4 anos atrás. E disse: "É aqui que você vai começar". Nitidamente, aquilo que eu vi lá estava diante dos meus olhos. Uma confirmação, Tá bem claro, né? bem claro, a confirmação do chamado. Eu entendi isso, né. E aí, para chegar em Timon e o trabalho continuar, quando eu estava no povoado Alegre, eu tive um sonho, construindo um galpão bem amplo e de repente, quando o galpão estava pronto, alguém chegava e disse assim: "Você vai tomar de conta disso aqui". E a condição era a conversão da Vila do Beck. Hum. Quando Meu eu Deus, é. terminei de construir a Vila do Beck, que o pastor Arthur chegou lá e disse: "Você vai tomar posse aqui", aí me veio A lembrança. a lembrança, tudinho, tudinho. Então, uma outra confirmação da chamada. Era algo também que o senhor guardou, ficou só do senhor, o senhor. Fiquei não, eu não disse nem para ela, isso aqui eu disse depois. Pastor, como foram os maiores desafios, né? A gente sabe que, na caminhada cristã, a gente enfrenta muitos desafios, mas qual foi os maiores desafios enfrentados no início da caminhada cristã ministerial e como Deus sustentou vocês nessas etapas? Pastor Josiel, o chamado de Deus na vida de um homem, de um obreiro, ele se confirma à medida que você confia e acredita. Porque na minha época, quando eu fui enviado para o campo missionário por 2 vezes, uma em Barão de Grajaú e outra no Alegre, que é município de Codó, naquele tempo as igrejas não tinha secretaria de missões organizada. As 2 vezes que eu tive de ir para o campo, eu não fui com promessa de gratificação de ajuda nenhuma. Ninguém, nem o pastor que me enviou, os pastores que me enviaram disseram: "Você vai receber tanto para cuidar da obra lá", nada, nada.
Então, só mesmo a vocação e o chamado. Agora, é aí que eu vejo se cumprir aquela palavra que a gente sempre diz: quando Deus manda, Ele ele cuida, Muito. É verdade, ele sustenta. sem dúvida. Eu isso. fui sustentado nesses 2 campos por pessoas não crentes, não crentes, É que Deus faz, né? não crentes. Me levavam de tudo: arroz, feijão, farinha, tapioca, galinha, porco, carne de porco, ne principalmente nesse campo Jatobá Ferrado. Então, aí eu vejo a providência divina, Deus Deus cuidando cuidando. para que a gente pudesse fazer a obra. E aí, eu entendi que realmente a obra é de Deus, ela só vai precisar da nossa disposição, boa vontade de fazer e enfrentar para fazer, porque é de Deus e Ele cuida. As portas, Ele vai abrir. Isso aí eu vi claramente acontecer durante esse período que eu estive nos campos Porque missionários. os desafios sempre existem, né? Com certeza. Sempre existe. Quem Muito. entrar no ministério, quando entrar, fique sabendo que vai ter desafios e grandes, né? Isso. Até porque serve para fortalecer a nossa fé, como o senhor falou, a confiança em Deus, né? Porque a pessoa tem que se desprender e se jogar nos braços de Deus mesmo e deixar ele conduzir, dirigir, Deixa ele conduzir. né? E para nos salvar também, É né? verdade, a Nos nossa salvar. fé E também, para ela é nos dar Nada. aquela convicção de que a obra é dele. É dele. Eu sou chamado para fazer, mas eu não vou fazer uma obra para me representar, para me destacar. A obra é dele, eu tenho que fazer para ele. O alvo é levar o trabalho ao desenvolvimento, ao crescimento, debaixo da graça e a orientação dele. Isso é muito interessante que a gente, como obreiro, possa entender isso. É verdade. Então, eu quero aqui agregar aqui uma pergunta. Houve algum momento no seu ministério em que o senhor foi duramente perseguido por pessoas não amantes da palavra de Deus? Sim, sim, a gente sofreu perseguição. No Povoado Alegre, eu estava dentro de um local, um lote de terra que era do departamento de estrada, do DNR. E os peão trabalhavam lá e tinha um líder. Tinha um ódio de crente, uma raiva de crente, que ele não queria nem saber. A primeira coisa que ele fez, assim que eu cheguei lá, com poucos dias, ele cortou a luz da casa que eu estava, que me deram lá para morar. Meu Deus. "Você não faz parte do DNR, da companhia, você não pode usar a luz é para os peão". Tudo bem. Mas como a gente tinha o apoio do diretor do DNE que morava em Caxias, doutor Paulo, aí quando chegou ao conhecimento do doutor Paulo, ele disse para um rapaz que era amigo da gente e amigo deles: "Vai lá no Alegre rapidinho e liga a luz do missionário. E diga lá o pessoal para não mexer com o missionário, que ele é dos nossos". Cuidado de Deus aí, Isso. né? verdade. Aí ele veio, ligou, aí ele disse, aí o chefe lá disse: "Não, o homem aí é afiliado do outro, o outro vai para prender, não pode mexer não". Oh, não sabe ele, hein, pastor? Pois é. Mas aí ele continuou, aí ele o que que ele fez? Em frente à casa que eu morava tinha um poço, que abastecia água no peão, tudo, e eu ali comecei a tirar água do poço. Ele foi, proibiu, aí secou e fechou o poço para mim não tirar água. Eu tive que pegar água para Se não bastasse, já havia cortado a energia, né? Isso, Houve, mas e agora cortou também a água. isso. E aí, ele começou uma perseguição mais terrível, né, me ameaçou, que ele tomava umas cachaça, e quando ele, bêbado, chegou lá na frente de casa, ameaçou de: "Eu vou chamar a polícia, você não vai ficar aqui", aquela coisa. E aí eu fui para os pés do Senhor. Convoquei ela e nós fomos para uma Para campanha. fazer a campanha de Foi oração. 30 dias de oração, e eu contando para Deus e Com esse dizendo: propósito. "Não dá para ficar aqui,
nessa situação, sem poder me manifestar, sem poder, eu não vou poder ficar. Deus, ou eu ou ele, mas os 2 assim, nessa perseguição fica difícil. E aí, Então 30 dias foi eu resolvido. fui obrigado a Veio ir a para o velório resposta. dele. Eita, meu Só que Deus. não foi da forma, nós não Nós pedimos não assim, pedimos assim, Senhor, mas Deus faz como ele É, quer. Deus é quem sabe. faz Deus Ele morreu isso da aí foi de maneira um dele. infarto de repente, de repente. E a gente sabe, missionária de Laura, né? Tá atrapalhando. Não, Daí para frente o trabalho maneirou, as coisas começaram a fluir, o novo diretor, o chefe que foi para lá, amigo da gente, o que a gente precisasse, ele fazia, eu tirei madeira no mato, ele pegou o carro da companhia, trouxe a madeira toda, botou todo o material que eu precisava para tapar a casa de barro, tudo fazer o mudou. salão dos cultos. Fazer ou salão. seja, os desafios foram vencidos. Foram vencidos. Isso aí. Agora Em eu nome quero de que Jesus. vocês, saber de vocês se existe algum testemunho de cura, livramento ou milagre que marcou profundamente a vida de vocês. Algo que fortalece a fé de vocês até hoje. Existe vários, muitos milagres de curas. Mas eu quero que o Humberto inicie aí, e ele vai iniciar, né, porque o que marcou na nossa vida, foi a cura da nossa filha caçula, Sim. a Jacielda, e ele sabe contar. Ela gostaria de lhe ouvir, pastor. Ela quer que o senhor conte aí sobre esse milagre. Olha, eu aqui em Timon, eu fui chamado pelo pastor Arthur para assumir o trabalho. Mas eu via a questão como estava o trabalho, o clima em que estava lá, e para a saída do dirigente e a posse de um novo dirigente, eu não quis. Mas aí ele veio uma segunda vez me fazer a chamada, eu fugi. Eu saí de repente daqui de Timon e fui para uma fazenda no interior de Aldeias Altas, entre Caxias e a Aldeias Altas. A minha o meu problema era se esconder mesmo, evitar ter esse contato para assumir o trabalho, porque eu vi o clima, assim, meio agitado, negócio de abaixo-assinado para tirar dirigente, e todo mundo falando por uma boca só. Nós queremos o Humberto. Foi o Humberto que nós queremos, tá entendendo? E aquilo não me ficou, eu não fiquei tranquilo com aquilo, então eu fugi, saí, escapulei. anoiteceu. E não amanheci, fui ficar nessa fazenda lá. E aí, show, já foi os dias de prova mais difíceis que eu já passei na vida. Prova, prova, parece que eu estava no ventre do peixe. Tudo fechado, tudo contrário, tudo. Eu fui roçar juqueira Eita! para sobreviver. Pega. Aí, o que que acontece? De repente, o pastor da igreja em Caxias, pastor João Batista de Amorim, vai lá visitar, que o gerente da fazenda, que era meu concunhado, crente, família crente, e ele foi lá fazer a visita e dirigir um culto. E ele me deu uma palavra, Para que você dá uma palavra. para dar uma palavra. E eu falei. Aí, com aquela palavra, ele disse, depois perguntou: "Quem é esse moço?" Aí meu cunhado disse direitinho, ele me chamou e disse: "Eu queria conversar com o senhor. O senhor está aqui fazendo o quê?" Eu tive contando a história, ele disse: "Você não quer trabalhar comigo?" Quem já estava fugindo. O senhor não falou para ele que Ele ele não escondendo não. Eu tenho um campo aqui no município de Codó, bem próximo da Extrema com Caxias, e o pastor adoeceu e o campo está sem obreiro. mas todo o tempo Deus Encaminhando, eles não deixavam fugir não. Tem jeito não. Então se o senhor quiser trabalhar comigo, o senhor me diz, ou pode dizer agora, me dá uma resposta depois. É aí que vem a questão da cura da menina. Cura da nossa Hum. filha. Ela ia.
e a menina adoeceu. E ela Já tinha estava doente, né? estava doente, e rápido. A pele dela largou toda, as unhas que ela nasceu caíram, tanto a das mãos como a dos pés. E ele, parece que ele sempre teve mais fé que ele, mais confiança, ele disse: "Olha, a menina está doente". E eu recebi um chamado, um convite do pastor João Batista de Amorim, e nós vamos agora orar. Se, Deus confirmar com a cura, é de Deus também. É sinal de que ele É que a sinal gente que lá Deus Deus, está no negócio. E aí nós oramos de noite, oramos para Jesus curar, né, para que Deus Se fosse uma chamada de Deus para o campo lá, o senhor confirmasse curasse com através da a confirmação seria a A cura da cura da menina. É. E incrível, pastor Josiel e missionária Edinalva, no outro dia, a menina amanheceu tudo murchinho, Oh, glória a Deus. o corpo da menina todo murchinho, assim, parece que à noite ela passou a noite No tratamento de Deus. num tratamento mesmo de Deus. E eu vi resposta de Deus, e ele disse: "Você está vendo aí a confirmação de Deus através da cura da criança?" E eu disse: "Sim, pois vamos, que Deus está nos chamando". E foi através da cura da Jacielda, que hoje ela está em São Luís. Graças a Deus, minha filha é uma bênção nas mãos de Deus. Eu tenho visto o agir Aí de quando Deus na Deus vida dela. manifestou a cura, aí o senhor disse: "Não tenho dúvida, é para nós ir mesmo". E a gente foi. Eu não tinha mais confuso. E eu sonhei, pastor Jaziel, missionário de Naua, do jeito que eu sonhei. A gente indo, a gente não foi lá antes, né, Humberto? Não, fomos olhar. Nós Do fomos jeito só no dia de ficar. Do jeito que eu sonhei, Deus me mostrou no sonho, aconteceu. As coisas nossa foram em uma caçamba, a curva foi feita ali na pracinha do Alegre, tá lá só o nome Alegre. Não existe mais alegria lá não. E quando foi feita a curva, a gente foi para casa, que nós iríamos ficar. E eu vi, disse: "Humberto, Deus me mostrou tudo isso aqui que aconteceu, em sonhos". Então, confirmação de Deus, tanto na cura da Jacelda, como também a gente indo. Importante isso, viu. E aí quando Deus confirma, você vai de olhos fechados Isso, e crê que Deus vai providenciar tudo o que necessita. isso mesmo. A gente a gente a gente conhece um pouco da história de vocês, né, e sabe que o ministério de vocês, houve outras experiências espetaculares, né, com a manifestação de cura. Mas qual foi qual foi a experiência mais impactante vivida com Deus, né, no ministério de vocês? Aquela que mudou completamente a visão de vocês sobre o serviço do reino. Vou deixar para o pastor Humberto se responder. Olha, nessas alturas, eu já estava convicto de que eu não podia mais fugir da chamada. Eu já havia, dispensado convite outros para ir para fora, até em outros ministérios que tentaram me chamar e convencer para me levar para fora, e eu havia dispensado, mas para trabalhar na obra aqui em Timon, eu já não tinha mais dúvida de que eu precisava assumir, né. E eu vi muitos milagres, mas eu quero contar um, que o meu filho, o Jason, ele tinha mais ou menos 10 11, 12 anos, anos, por aí assim. 10 anos. E aí ele surgiu um caroço na perna dele, de trás do joelho. E esse caroço foi crescendo, crescendo, e ele já estava se queixando e a gente já via. Já E dá pra perceber. já dava para Já. perceber, e ele já caminhando com dificuldade.
E nós tratamos de levar o médico, tudo direitinho, fazer os exames, tudo, marcar a cirurgia. Marcamos a cirurgia, quando foi no dia, a gente foi, o médico não foi. Foi no dia No dia que que aquele aquele Tancredo Neves Tancredo morreu, Neves, né? o presidente eleito, Sim. Tancredo Neves morreu, e por causa disso foi feriado e o médico não foi. E quando nós voltamos, nós dissemos assim: "Nós não vamos mais levar não". Leva o nome dele para o círculo de oração, coloca lá no caderno, na caixinha e pronto. E foi só isso. Sumiu, Quem vai operar é Deus. É Deus. sumiu, desapareceu, nunca mais. Não fez nem exame. Não foi mais não, né. Deus fez a obra completa, né, pastor? Isso. Olha aí, então vocês têm muitos milagres, muitas coisas que Testemunho. muito testemunho que chama a atenção e que marcaram mesmo a vida de vocês. E quais valores e fundamentos espirituais têm sustentado vocês nessa caminhada, especialmente nos momentos desafiadores? Os valores e fundamentos espirituais. Olha, a obra, ela precisa ser enfrentada com a convicção de que Deus é quem faz. É Deus é quem faz. Eu estou na frente, eu estou na liderança, eu sou o líder, mas a obra é Deus que vai fazer. Quem vai edificar a igreja e levar ela ao crescimento e à maturidade é a palavra. Eu, como líder, eu só tenho que entender isso e me espelhar na Bíblia. Eu tenho que ler, eu tenho que conhecer, eu tenho que buscar unção, eu tenho que buscar a orientação de Deus, porque eu sempre peço: Senhor, que esta palavra ela venha de ti para os corações, que é Deus que sabe a necessidade do coração. Não sou eu sou apenas o instrumento, mas é Deus que precisa falar ao coração, porque é aí que vai edificar a vida, que vai levar a igreja ao crescimento, vai levar a igreja ao desenvolvimento. É a unção e a graça de Deus na vida do pregador, para que a palavra possa fazer aquilo para o que ela veio, mudar e transformar vidas. E com isso eu vi e sempre vejo o crescimento, surgindo congregações, surgindo novas famílias, o trabalho se desenvolvendo. Então, é Deus. Os Qual é o valores. segredo? É Deus, Isso. Muito bem. é Deus. E os valores também, missionário, de novo eu vejo, né, que acompanham aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, priorizando o reino de Deus, que está escrito lá em Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso? É isso mesmo. Pastor, eu quero fazer aqui uma pergunta para o senhor. Despertou aqui uma curiosidade, né, sobre a sua chamada, que você saía fugindo, né, para não. Uhum. Mas o que causava esse temor, esse medo de não aceitar logo o chamado imediatamente? Experimenta dos pastores. Pastor José Souza, eu como eu lhe falei lá no início, na idade de 16, 17 anos, eu já acompanhava o pastor Francisco Lima no campo. E eu via, às vezes, as dificuldades. Para ir no campo, evangelizar e alcançar almas, alcançar vidas. Uma vez eu saindo com o pastor Francisco, nós saímos do povoado Muriçoca para ir para o povoado Canavieira e depois Baçulino. Aí o que que acontece? De repente não tinha nada de chuva, aí veio uma chuva rápida, aquela chuva. Aí a gente se encosta assim na biqueira de uma casa. Aí de repente eu vi a porta ranger, né, aquela porta que não é engraxada. E aí um moço abriu a porta. "Não, entrem aqui senão vocês vão se molhar". E nós entramos. E aí o pastor Francisco começou a falar.
E esse moço, A evangelizar. evangelizar, era um inimigo do evangelho. Eita! Ele não sabia quem era nós. Não sabia quem era nós. Então, quando ele descobriu depois, ele deu graças a Deus, porque ele disse que nunca hospedaria um crente na casa dele, nunca hospedaria um trabalho na casa dele. Aí como é que Deus faz? Isso. Abre as portas, através de uma chuva, abre as portas da casa dele para a gente passar uma chuva, ir lá evangelizar e ganhar uma família para Jesus. Glória a Deus. Tem, essas coisas. Então, essas dificuldades de andar léguas e léguas a pés, porque nesse tempo era légua mesmo, hoje é em quilômetro, É. né, mas era légua mesmo. Passando sede, Sede, fome. fome, porque a gente dormia aqui, a gente tomava café, mas não sabia que hora ia almoçar não. Não tinha lugar. Não tinha lugar certo, que ia chegar lá em tal lugar, e lá tinha alguém esperando com almoço, não tinha não. A gente só tinha que ir. Ou fizesse sol ou chuva, a gente tinha que ir. Então, com isso eu disse: "Ser pastor é isso, é passar essa dificuldade, é sofrer assim". E às vezes os embates que vinha de pessoas, de irmãos que tentavam se levantar contra o pastor, tudo isso eu acompanhei. Você foi observando. Eu fui observando e eu disse: "Não, isso Não é dá para mim, não. não dá para mim não". Foi causando Então, temor, né? por causa disso que a gente viveu e viu de perto, a gente ficou temeroso. Aí veio aquela coisa: eu vou ou não vou? Eu aceito ou não aceito a chamada? Eu estou pronto, preparado para enfrentar tudo isso? Aí tentei, por isso eu tentei fugir. Por isso que eu cheguei um pouco Fugiu até onde pôde, né? até onde eu pude segurar, eu segurei, né. Fugindo como Fugindo, Jonas. fugindo, fugindo. Pois é, e agora eu quero lhe perguntar, e o que o senhor diria hoje para alguém que está sentindo o chamado de Deus, mas ainda tem esse medo, esse medo que o senhor sentiu? O que que o senhor diria hoje? Eu digo para os jovens que têm esse anseio pela obra, pelo pastorado, que peça a aprovação de Deus. Busque a aprovação de Deus. Busque ter a certeza que é um chamado de Deus na vida dele, para ele não entrar assim, sem saber o que vai fazer. Porque se é um chamado de Deus, Deus vai abrir portas e providenciar tudo, tudo no tempo e na hora. Não tenha pressa. Não precisa ter pressa. Se o chamado é de Deus, no tempo certo, Deus vai colocar. Agora, cuide de si em preservar a sua vida, a sua fé, a sua comunhão. Eu gosto muito daquele ensino de Paulo a Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. Procura ser o exemplo, manter o caráter intocável, porque isso é bom, isso vai fazer parte, né. Porque quando alguém mencionar o nome, ninguém vai poder Apontar o dedo, né? apontar e dizer: "Esse aí não". Então, zele pela sua vida espiritual, pelo seu caráter, a sua Caráter. personalidade, para que Deus possa aprovar aquela vocação e chamado que colocou no seu coração. E, busque aprovação. E tendo a consciência que é de Deus, a convicção que o chamado é de Deus, pode ir em frente. Sem medo. Não adianta fugir. Não adianta fugir, porque ele vai buscar. Vai. Vai, nem que seja lá no fundo Vai. do Vai poço. buscar. Aonde Vai tiver. atrás. Deixe, Vai ele vai buscar. mesmo. É. Nem se tiver na barriga do peixe. É isso. Ele arranca de lá, não tem nada de lá. É. E aí, pastor? Meu pastor, missionária Francisca, para finalizar, qual é a maior lição de fé que a vida e o ministério ensinaram a vocês? E que vocês gostariam de deixar como conselho para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando? Começa. Pois é, meus irmãos,
é a convicção de que a obra é de Deus, ele vai fazer com que você alcance a vitória. Você vai desenvolver um trabalho que você tem convicção para quem você está fazendo e por que você está fazendo esse trabalho. A sua visão é o amanhã mostrar fruto da sua persistência em fazer o trabalho de Deus. Pode fazer, Com fé. que Deus vai mostrar o fruto. Pode confiar, que Deus vai mostrar o fruto. É tão bom a gente hoje ver família, conversar com o irmão e alguém chega e bate no seu ombro. "Você está lembrado de mim? Foi o senhor que me batizou. Aham. Foi o senhor que fez meu casamento. Foi o senhor que orou por mim". É gratificante, né? É Muito gratidão, é gratificante. É muito gratificante mesmo. gratificante. Agora, só que esses frutos não aparecem de uma hora para outra. É. É tempo, Tem que ter uma tem caminhada, que ter né? caminhada. Como a gente encontra pessoas que chegam: "Você lembra de mim, pastor Humberto?" "Não." "Pois foi você que orou por mim." "Você lembra de mim, pastor Humberto?" "Não." E às vezes a gente tá junto, né, Aham. missionária Francisca, a gente: "Não, pois você que me batizou, foi você que me batizou." Então a gente fica feliz, alegre, porque a gente está vendo os frutos. Isso. Pessoas também que a gente acompanhou no discipulado, que chega para nós também e agradece a gente por a gente ter acompanhado o pastor José. Eles no discipulado, Sim. discipulando, né, ensinando a palavra de Deus, Ensinando a caminhar, a né? caminhar ali os primeiros passos Hum. na caminhada cristã. Então, é para Deus tudo isso, são os frutos, né, pastor José? Os frutos que a gente está ali vendo o resultado e a gente se alegra. Com certeza. E tá chegando ao final do nosso Chegamos ao final. VidaCast de hoje. Nós queremos agradecer desse casal maravilhoso que tem uma história linda, um testemunho assim que hoje aqui a gente vai providenciar aqui uma caixinha de lenço, porque tem umas histórias aqui que eu vou lhe dizer, viu? Eu quase perdi uma aqui, mas eu Faz as lembro. lágrimas descer. E aí nós queremos agradecer a presença de vocês, pastor Humberto, missionária Francisca, e é isso, né, É. pastor Josiel? Pois é, e esse é o nosso VidaCast. Que você possa ter sido edificado, né, por tudo que você ouviu, Testemunha, né? ter sido fortalecido. Esse é o nosso desejo, é que você seja grandemente abençoado pelos testemunhos, né, pela vida de ministério relatado aqui por este casal abençoado. Pastor, foi uma honra, um prazer, um privilégio tê-lo conosco. Eu é que agradeço vocês terem me dado essa oportunidade de expor aqui fatos da minha vida que comprovam o chamado ministério, que muitos irmãos não conheciam, mas a partir de hoje vão estar conhecendo, Com certeza. sabendo o caminho por onde o pastor Humberto tem percorrido para chegar até aqui, com a graça e ajuda do Senhor nosso Deus. Sem ele, nada. Nada teria sido feito, nada somos sem ele. Missionária Francisca, dê a sua palavra de Isso. gratidão e é isso. E quero aqui agradecer pastor Josiel Souza, missionária de Nau, esse casal muito lindo, que a gente aprendeu a amar. Eu agradeço de coração esse convite de estar Uhum. aqui nesse podcast, É isso aí. falando um pouco da nossa chamada, a nossa testemunhando, né, da nossa vida espiritual na caminhada cristã. Eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, né. Eu gostaria aqui de falar no nome do meu pastor presidente, É, pois pastor fale. Evaldo Isso. Sá, e também a minha missionária Rita Sá. Que Deus continue abençoando este casal, esta família, e nós só estamos aqui, agradecendo a Deus e o pastor Evaldo. Pois é, foi ele que nos deu a oportunidade de testar aqui os nossos trabalhos pastorais na cidade de Timor, especialmente na região do Parque Alvorada, onde a gente é mais conhecido.
Muito bem, Então, nosso agradecimento ao nosso querido pastor. muito certo. bem. Agora sim, né? Agora sim, agora vamos terminar. E antes de terminar, eu quero pedir para você novamente, se inscreve no nosso canal, compartilha essa história linda, ativa o sininho de notificações, e é isso, vamos para frente que tem mais podcast para você. Esse é o nosso VidaCast. Um forte abraço a todos, a paz do Senhor, em nome de Jesus.